Opa, eu sou o Bispo e hoje a gente vai ver um dataset em 4 ferramentas de análise de dados diferentes. Então a gente vai ver um dataset de vendas online, porém a gente vai poder ver a discrepância em 4 ferramentas, que vai ser Power BI, Python, Excel e SQL. A gente vai ver a diferença da análise nessas 4 ferramentas e o que a gente pode fazer com elas. Certo, então vamos direto para o Excel para já começar a entender esses dados. Aqui no Excel, a gente já tem um dashboard que eu vou mostrar agora para vocês, porém os dados. Então a gente tem, eu já vou falar os dados agora, porque como eu utilizei todos esses dados das 4 ferramentas, talvez interessante seja para já começar a entender ele. Aqui a gente tem uma coluna de ID de transação, de data, de mês. É bom separar o mês da data, já facilita bastante o processo. Aqui a gente tem categoria de produtos, se ele é eletrônico, se é livros. A gente tem o nome do produto aqui. A gente também tem aqui unidades vendidas, a gente tem preço único e o total revenue, que é o vendedor total. Esse total vai ser unidades vendidas vezes o preço unitário. Então a gente vai ter que multiplicar esses dois para dar esse daqui. A gente também tem região, tem Norte América, Europa e Ásia. A gente também tem método de pagamento, credit card, PayPal, certo? Então, esse vai ser o dataset que a gente vai utilizar nas 4 ferramentas de análise de dados. Aqui em Trash, eu coloquei as tabelas dinâmicas do meu dashboard para ficar algo mais intuitivo. E se eu quiser fazer alguma modificação, eu posso fazer direto aqui. Se eu ficar só criando uma tabela dinâmica para cada, às vezes complica mais a manutenção, né? E aqui está o dashboard. Ele não está tão estético, porque eu não foquei em estética, porque a gente tem o Power BI, e o Power BI permite a gente fazer um dashboard mais intuitivo. O Excel já está bem ultrapassado, então eu não mexi tanto na estética dele. Certo. Então todas essas categorias aqui, categoria de produto, categoria de método de pagamento, vão ser em relação ao total vendido. Então a gente pode ver várias discrepâncias aqui já no Excel. É uma ferramenta bastante poderosa, porém hoje em dia, como a gente já tem outras ferramentas, fica às vezes não é tão interessante o analista você ter só o Excel, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para mostrar outras ferramentas. Você que não conhece, ou você que só usa, sei lá, SQL, Excel, ou só SQL Power BI. Então tem outras quatro principais, a gente pode dizer. Aqui é um dashboard bem básico. Então agora a gente vai pro Python. Bom, eu tava dando uma conversada com o povo no LinkedIn e eu vi que muitas pessoas não ainda agregaram o Python, entende? E, sei lá, eu achei bem interessante, porque, sei lá, Python é muito de boa, entende? Se você, sei lá, domina DAX ou domina alguma outra linguagem de programação, ou sei lá, alguma linguagem, é bem fácil de entender, entende? A questão de análise de dados é que muitas coisas como, tipo assim, média, máximo, mínimo, contar, tem todas essas ferramentas. Então, se você aprender, por exemplo, um conselho que as pessoas dão, aprende primeiro SQL e depois vai aprender ferramentas tipo Power BI, porque o SQL já tem uma base muito boa de estatística, entende? Ou de manipulação de tabela, porque tudo que um analista mexe é tabela. Então, o SQL, se você começar por ele, é muito bom. Tá, mas vamos focar aqui no Python agora. Aqui eu estava importando as bibliotecas, vocês já devem ter ouvido falar bastante do Pandas, né? Aqui a gente tem o Matplotlib, o Seaborn, certo? Essas duas são de gráfico. Então aqui eu importei a tabela com o Pandas, aí eu puxei a tabela, que é um CSV, poderia ser um Excel também, e já plotei ele aqui. Você pode perceber que é a mesma tabela que eu mostrei lá no Excel, certo? Aqui em DFIMPO aqui a gente tem informação do tipo de dados, se ele é ordinal ou nominal, certo? Se ele tem valores nulos, o nome das colunas, então o info a gente já consegue trazer bastante informações. O describe é meio que ele já traz uma série de informações estatísticas, como count, a média, o desvio padrão, mínimo, máximo, média e os quartis, né? Aqui eu já plotei um código para ver se tinha valores nulos, não tem valores nulos. Como eu peguei esse dado no Kaggle, então ele já veio bem tratado, não precisa fazer muitas alterações neles. Mas essa parte de análise exploratória é a parte que a gente vai conhecer os dados, né? Porém, como eu já tinha feito bastantes projetos, eu não foquei tanto nessa parte. Tá, aqui em primeiras impressões, então a qualidade de dados é boa e as colunas principais são essas daqui. Então aqui eu já estava plotando a correlação para já estar adiantando o trabalho. A gente vê que não tem uma correlação
bastante forte, que, tipo assim, que não seja óbvio, tipo assim, que tem valor único com total revenue. É óbvio que se o valor do produto único for alto, o total revenue vai ser alto. Então, óbvio que tem correlação. Eu falo de correlações, tipo, que a gente não tava esperando. Sei lá, por conta de mês ou, sei lá, um fator externo. Essas são correlações mais importantes, que não são óbvias, né? Aqui no ETL, que é o Extract, Transform e Load, eu também importei as bibliotecas. Esse arquivo é apenas um caminho para transformar dados em informações, certo? O ETL é meio que o caminho que você passa para transformar os dados em informações, como você está falando. Então a gente tem que extrair o dado, sei lá, puxar de um banco de dados SQL ou puxar de um Excel, transformar esses dados, que é a parte de tratamento, né, que a gente vai ver se tem valores nulos, se tem uh, valores saltantes, sei lá, qualquer discrepância nos dados que estão errados, a gente vai tratar agora no transform. E no load, o load é basicamente carregar esses dados em gráficos ou sei lá, carregar em gráfico e meio que desses gráficos a gente vai tirar análise, certo? Certo. Aqui eu estava extraindo, como eu falei, o extract é o extrair. Então eu puxei desse CSV aqui. Aqui, como estava num CSV, o extract foi basicamente isso, só puxar ele. Por se estivesse no banco de dados, poderia ser algo mais difícil. Eu teria que fazer umas requests para pegar eles. Agora a gente vai ver o SQL, e a gente tem que ter a linguagem SQL, a gente vai ter que fazer umas requests para pegar eles. Certo, agora no Transform, como já estava bem tratado, como havia falado do Kaggle, eu não precisei mexer tanto. Então aqui eu basicamente peguei e fiz aquela coisa que eu tinha feito no Excel de criar uma coluna só pro mês. Eu fiz isso aqui. Aqui eu tirei a Total Revenue porque eu queria fazer a minha própria, então eu tirei ela, que é o drop, né? E aqui eu fiz o que eu havia falado, que multiplicar unidades vendidas por preço unitário. Aí eu já coloquei aqui, porque é o transform e eu queria fazer eu mesmo, não deixar outra pessoa fazer por mim. Certo, aqui eu comecei a plotar gráfico. É, os gráficos do Python, eles são mais estatísticos, como que eu posso dizer? Ele é algo bem mais técnico, não é algo tão visual, entende? Se você quiser trabalhar o visual dele, você vai ter que mexer bastante coisa. Então é uma coisa mais para, tipo assim, análise exploratória, ou se você quer fazer uma regressão linear, coisas mais técnicas, vamos dizer assim. Certo, aqui eu já plotei um, três gráficos das categorias de cartão de crédito, etc. Certo? E gráfico de torta e gráfico de barra, certo? E aqui eu botei um line plot da série temporal, né? Que a gente tinha visto que teve uma queda, certo? Esse foi o Python, então a gente fez basicamente uma análise exploratória primeiro. A análise exploratória é mais para conhecer os dados. E o ETL, que é o Static Transform Load, é meio que o pipeline para você fazer uma análise boa, vamos dizer assim, certo? Agora a gente vai pro Power BI. Certo. Aqui no Power BI, o Power BI, como vocês já devem saber, né, se você não estaria assistindo esse vídeo, porque é um vídeo bem técnico, é uma ferramenta de criação de dashboard. Ele também facilita bastante a manipulação de dados. Vocês já sabem disso. Aqui a gente tem dois gráficos de cartão, que mostra, igual no Excel, tinha feito, o valor total, ganho, e unidades vendidas. Aqui a gente também tem todas aquelas coisas que eu tinha feito, a localização deles, a região, a categoria do produto. É aqui que eu quero focar, nessa série temporal. Isso daqui mostra a discrepância do Power BI para outra ferramenta de BI. Olha aqui, olha o Excel. Olha o tanto que não está estético isso, não está compreensível. Agora você vem aqui pro Power BI, você consegue sentir a diferença, a discrepância, entende? É muito mais compreensível ao público. Então, essa é a facilidade, é a magia do Power BI, né? Aqui a gente pode ver que a gente teve aquela queda que eu falei, então tem uma linha aqui mostrando a queda. A gente também pode mudar aqui a série temporal se a gente quiser diminuir ou aumentar, certo? Mas o que eu quero focar nessa previsão aqui, essa previsão no Power BI ajuda bastante para compreender para onde está indo nossos dados.
Certo, aqui no Power BI é basicamente isso, é basicamente esse dashboard. Eu não foquei muito em DAX ou coisa do tipo, porque como eu criei em quatro ferramentas, eu não queria deixar o vídeo muito longo. Então é isso basicamente o Power BI. Agora a gente vai para SQL e para já fechar o vídeo. Certo, aqui é basicamente eu criando o banco de dados e criando as colunas, o tipo de coluna que vai ser, e inserindo os dados. Basicamente é isso aqui na criação de dados. Agora, em requisições, eu não vou mostrar todas as requisições, mas são basicamente requisições básicas, avançadas, que analistas de dados utilizarão no dia a dia. Por exemplo, a gente tem aqui selecionando todas as tabelas, então a gente vai selecionar todas as colunas da tabela vendas. Agora que a gente já está fazendo filtragem, a gente vai selecionar apenas essas colunas, nome, cidade, estado, da tabela de clientes, onde a idade foi maior que 25. Essa é a questão que eu falei do SQL. O SQL, ele, se você dominar ele, você já consegue ir para outras ferramentas de BI, porque a lógica é basicamente a mesma. Aqui, por exemplo, a gente está mexendo agora com Joy, que é a junção de tabelas. Então a gente pegou a tabela, a tabela clientes, produtos com esses nomes e colocou a tabela clientes. Ah, então o SQL é uma ferramenta muito poderosa. Certo. Então, eu vou deixar aí no link da descrição esse repositório. Se você quiser acessar ele, dar alguma olhadinha, ou sei lá, até estudar nele, porque é um dashboard, um projeto bastante bom, porque permite você olhar as quatro ferramentas. Aqui no README, eu coloquei basicamente o resumo do que a gente viu aqui hoje, foi o dashboard no Power BI. Aqui no Python a gente viu a análise exploratória, o ETL, no SQL a gente criou o banco de dados, fez as requisições, no Excel a gente manipulou dados, criou tabelas pivot, criou gráficos e com os gráficos a gente criou o dashboard. Então foi basicamente isso. O intuito do vídeo foi mais mostrar essas quatro ferramentas e deixa o like, tamo junto.